Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer um exemplo aí do diagrama de Bode para uma função de transferência. Aqui a gente tem uma função de transferência com um zero, três polos e um ganho. Primeiro a gente vai fazer escala logarítmica. Depois a gente vai fazer o seguinte: a gente vai localizar nossos polos na nossa no nosso gráfico logarítmico. Primeiro zero vai ter a frequência de corte igual a 1, então eu sei que eu vou ter um zero aqui, ó. Eu sei que tem um polo na origem também, no zero. Eu tenho um polo em 10, com a frequência de corte igual a 10, 1 e 50. 50 vai estar mais ou menos aqui, ó. Isso daqui é um polo, não um zero. Então, eu tenho um zero em 10 e um zero em 50. A gente sabe que a gente tem um polo na origem, certo? Então, a gente vai ter uma contribuição negativa aqui sempre, ó, desse polo que está na origem, porque ele vai ter sempre a inclinação negativa. Digamos que a inclinação dele é menos 1. Contribuição do meu polo antes é zero, depois é um positivo. Um positivo, sempre. A contribuição desse polo antes, desse zero antes, esse zero aqui, a contribuição antes dele é zero e depois é um positivo, inclinação positiva. Contribuição desse polo antes dele é zero. Depois dele é menos 1. Depois dele menos 1 sempre. E desse polo a mesma forma. Antes da sua localização, 0 e depois menos 1. Fazendo a resultante disso daí, o que a gente vai ter? Aqui a gente vai ter menos 2. Aqui a gente vai ter menos 1. Aqui a gente vai ter 0. Aqui a gente vai ter menos 1. Agora a gente vai traçar esse gráfico. Para traçar esse gráfico, primeiro vamos tentar encontrar o nosso ganho. Para isso a gente vai substituir. A gente pode substituir em qualquer frequência, mas para ficar mais fácil, vamos substituir na frequência igual a 1. A gente faz g de 1. O que sobra para a gente? A gente pluga a frequência igual a 1 ali. O que vai sobrar? Vai sobrar simplesmente isso daqui, ó, 100 vezes 1 sobre 10 vezes 50. Isso daqui vai ser igual aqui. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 5. Isso daqui vai ser igual a 1 sobre 5. Então, digamos que a gente esteja aqui, ó. Esse valor de ganho meu aqui, ó, vai ser 1 sobre 5. A gente sabe que antes dessa primeira da frequência igual a 1, a gente tem inclinação negativa. Então, a gente vai ter alguma coisa aqui mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu mudo de cor. Okay. Eu vou ter uma inclinação negativa. Aqui eu sei que a minha inclinação é 0. Aqui eu sei que é uma inclinação negativa. Só que ela é negativa até esse polo aqui, que está numa frequência de corte igual a 50. Nesse caso aqui, ela vai vir até na metade, que ela tem uma inclinação de 1. Nesse caso aqui, as inclinações, se for colocar na escala logarítmica, é 20 dB para mais ou para menos, positivo ou negativo. Se eu estou na metade de uma década, 20 dB por década. Se eu estou na metade de uma década, eu vou ter a metade aqui da inclinação, certo? Então, daqui em diante, eu vou ter
2 dB por década, que vai me dar, perdão, eu vou ter inclinação igual a menos 2. Aqui eu vou ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui eu mudei de inclinação, aqui eu mudei e aqui eu mudei. Aqui eu tenho inclinação menos 1, 0, menos 1 e menos 2. Continua diminuindo aí para sempre, para infinito, certo? Agora vamos fazer a fase a fase desse sistema. Para a gente fazer a fase, a gente faz o seguinte: a gente encontra o grau relativo da minha função de transferência, que nesse caso vai ser 3 menos 1, vai ser igual a 2. A gente multiplica esse grau relativo por 90 graus. O resultado vai ser o ângulo que a gente vai encontrar no final. A gente vai ter que terminar a nossa fase nesse ângulo aqui, ó. Isso daí já ajuda nos cálculos. Ok. A gente sabe também que nessa função de transferência, a gente tem um polo na origem. Então, esse S aqui, ó, diz pra gente que a gente tem um polo na origem. A contribuição na fase desse polo diz que a gente vai... Isso faz a gente começar a fase em menos 90 graus. Digamos que esse menos 90 seja aqui. Então, a gente sabe onde a gente vai começar e sabe onde a gente vai terminar. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem um zero aqui, a gente tem um polo aqui e a gente tem outro polo aqui. A contribuição desse zero é uma década depois e uma década antes. A contribuição desse polo, uma década antes e uma década... aqui, uma década depois. E desse polo aqui também, mesma forma, só que ele só vai até na metade dessa década aqui, ó. Uma década antes, uma década depois e uma década antes. Ok. A gente sabe que o nosso zero, ele contribui com a inclinação positiva antes e depois. O nosso polo, uma década antes e uma década depois, contribui com a inclinação igual a menos 1. A década anterior, menos 1. A década posterior, menos 1. Então, a gente vai fazer resultante disso. Dessa década, nessa primeira década, a minha resultante vai ser 1. Eu vou ter a fase subindo, com inclinação igual a 1. Nesse intervalozinho aqui, ó, eu vou ter a minha fase igual a 0. Ela não vai mudar. Nesse intervalo daqui até aqui, eu vou ter a minha fase igual a 1 menos 1 menos 1. Vai dar menos 1. Daqui até aqui, nesse intervalo, eu vou ter menos 1 menos 1 menos 2. E daqui até aqui, eu vou ter a minha resultante de inclinação igual a menos 1. Então, vamos traçar isso daí. O que vai dar para a gente? Na primeira década, eu sei que a minha inclinação é 1. Vamos fazer aqui, ó. Cada quadradinho desse, eu estou descendo menos 45 graus. Menos 45. 135. 180. Pelos nossos prévios cálculos, a gente vai ter que terminar nesse ângulo de 180 graus. Se não terminarmos, é porque a gente fez alguma coisa errada. Então, deixa eu só conferir essa década aqui. Ok. Aqui a gente vai ter 0, certo? Aqui a gente vai ter uma inclinação de menos 1.
Porém, a gente tem meia década aqui, certo? Então, aqui, eu estou em 45 graus aqui, ó. Então, daqui em diante, eu vou ter uma inclinação de menos 2, que vai me dar mais ou menos isso daqui. Aqui eu vou estar... não, 45 não. Eu vou estar em 22,5 aqui, certo? Aqui eu vou estar em 135 mais 22,5. Então, daqui na próxima, daqui até aqui, ó, eu vou ter uma inclinação de menos 1. Então, isso vai me dar justamente 180 graus. Porque eu estou na metade da década aqui, ó. Então, isso vai me dar 180 graus aqui. Eu mudei de inclinação aqui, eu mudei de inclinação aqui, eu mudei de inclinação aqui e aqui. Menos 1, menos 2 e justamente 180 graus. Que a gente terminou a nossa fase. Então, grosseiramente falando, esse é o nosso diagrama de Bode dessa função de transferência aqui, ó. Se não ficou claro de onde saiu essas inclinações aqui, no primeiro vídeo eu mostrei que só lembrando aqui, um polo, no que diz respeito à magnitude, quando eu chego na frequência de corte dele, que é ômega C, ele vai me dar uma inclinação aqui, ó, de 20 dB por década. Depende do que os professores usam. Na UIT, a minha professora, ela não usa esse decibéis aqui, essa unidade de decibéis, para designar o meu valor de amplitude. Mas mas de qualquer forma, essa inclinação aqui, ó, ela é uma inclinação que ela desce 45 graus por década. Ou seja, quando eu saio daqui para a minha primeira década, eu vou ter uma inclinação de 45 graus, que me dá uma inclinação igual a 1. Isso aí vai da relação que você usa. Isso para um polo. Para um zero, antes da minha frequência de corte, atua do mesmo jeito. Depois da minha frequência de corte, o meu zero vai ter uma inclinação positiva. Então, para a magnitude, eu tenho isso daqui. Os meus polos e os meus zeros afetam a minha magnitude desta forma. Para a minha fase, os meus polos e os meus zeros afetam a minha magnitude da seguinte maneira. Se eu tenho aqui a minha frequência de corte, o meu zero, ele vai, digamos que isso daqui é uma década, isso daqui vai ser outra década. O meu zero, ele vai na minha frequência de corte, ele vai subir 20 dB por década. 20 dB na década anterior e 20 dB na segunda década. Depois ele permanece constante. Isso para o meu zero. Para o meu polo eu vou fazer ao contrário. Eu vou descer 20 dB por década. Ou seja, a minha frequência de corte está justamente na metade da minha reta, do meu intervalo. Uma década antes e uma década depois. Então é baseado nisso daí que a gente consegue construir o diagrama de Bode
para a magnitude e para a fase. Espero que tenha ficado um pouco claro aí. Esse assunto não é tão claro assim, é meio complicado, mas espero que dá para tirar algum proveito aí desse exemplo. Obrigado.